Bom, gente, então vamos começar. Vou falar sobre somatização. Para quem não sabe, né, a psicossomática é o estudo do elo entre o corpo e a mente. O corpo e a mente estão totalmente interligados. Diz que realmente toda doença acaba vindo da mente. E engraçado, porque assim, seria até reducionismo a gente falar que o corpo adoece por adoecer. Não existe uma causa. E a causa tá aqui. E vamos falar sobre isso, tá? Isso aí, Carol, eu também amo esse assunto. É um assunto que eu falo que hoje em dia é super importante a gente falar, principalmente pelo que a gente tá vivendo, né? Essa pandemia. Tem muita gente somatizando, muita gente sentindo aí os sintomas do Covid sem ter Covid. E isso é super importante da gente falar. Existe uma diferença dos somatizadores com o hipocondríaco, que são diferentes, né? Tem muita coisa parecida, mas no final das contas eu vou explicar aqui qual é a diferença entre eles. E vamos lá. Ó, a Carlinha botou, hipocondria tem a ver com a somatização? Na verdade tem, eles têm muitas semelhanças em quase tudo, só que a grande diferença mesmo é que a somatização, ela na verdade, existem sintomas que não são organicamente explicáveis. E na hipocondria, né, a pessoa, ela agrava sintomas corriqueiros. Por exemplo, ela sente uma dor de cabeça, ela já acha que é um tumor, né? Então ela já vai pro lado mais grave da questão. Então você vê que a diferença tá aí, mas todo o restante é muito semelhante, tá? Então tem a ver sim. Então vamos falar sobre a somatização aqui. Eu até fiz algumas anotações para não esquecer de falar nada, porque eu vou falar aqui, confessar para vocês, eu já acordei 4 horas da manhã para pegar um voo com 10 graus lá em Curitiba. Peguei o voo de 6 horas da manhã, porque o aeroporto é um pouquinho longe, né? Fica em outra cidade, pra quem não sabe, fica em São José dos Pinhais, então, 40 minutos lá da minha casa. Peguei o avião, cheguei aqui, não dormi até agora. Então, imagina só, né? E eu ainda falo sobre isso. Quando a gente não dorme, a gente fica um pouco limitada, assim, a memória falha. Então, eu deixei tudo anotado pra poder não esquecer nada, tá? Então, realmente, vamos fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, fiz várias anotações aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra poder falar pra vocês, tá? Bom, gente, vamos falar agora sobre o que é importante, né? Eu falei que a psicossomática é o estudo do elo entre o corpo e a mente, então eles estão completamente interligados. Então, se você tá doente no seu corpo, provavelmente tudo começou na sua mente. Vou falar também dessa conexão que tem os sentimentos dos nossos sentidos vitais, né? Por exemplo, o medo, o que o medo causa no corpo, né? O que a raiva causa no corpo, o que a tristeza causa, o que a alegria também traz pra gente de coisas positivas, coisas boas. Então, a gente tem que realmente entender que exatamente, Carol, tudo faz parte. Então, vamos que vamos. Gente, eu queria falar sobre esse tema de somatização, principalmente porque depois da pandemia, depois desse momento que a gente está passando, né, atualmente, eu tenho percebido que, sim, muitas queixas aumentaram, muitas pessoas buscaram a terapia, muitas pessoas começaram a sentir ansiedade, sintomas do Covid sem ter Covid, né? Tudo foi acontecendo e a gente tem que entender que desde sempre existem pessoas que são somatizadoras, tá? E aí eu vou falar mais ou menos sobre essas pessoas. E as pessoas que, na verdade, elas sentem alguma coisa, mas não sabem por que estão sentindo aquilo. Então, assim, não necessariamente elas são pessoas somatizadoras, mas pode acontecer também. E aí eu vou contar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Porque, sim, eu, como todas as pessoas, a gente somatiza, eu também somatizei. E eu vou explicar pra vocês como é que foi a minha somatização, tá? Então, vamos começar do começo? Bom, vou falar uma coisa que é interessante, né? A origem dessa palavra psicossomática é uma origem grega.
De psico vem de mente, somático de corpo. Então, mostrando que há uma ligação bem forte entre um e outro. A gente pode dizer, inclusive, que todas as doenças são psicossomáticas, tem um quê de psicossomático? Porque até, por exemplo, um câncer, né, a gente vai pesquisando pela região do câncer, tem a ver com alguma coisa, com alguma experiência psicológica que a pessoa tenha vivido ao longo da vida. Não todas, tá? Não posso dizer que todas sejam, mas assim, toda doença tem um quê de psicossomático também, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui que depois eu vou responder essas perguntas. Então, qualquer dúvida que tenham, coloca aqui que eu respondo no final. Bom, então assim, quando a gente tem um sintoma ou uma doença, é uma pista de que alguma coisa tá errado, tá? Na nossa mente, no nosso corpo. Então, eu separei aqui, só para vocês entenderem, alguns tipos de sintomas, né, e doenças que a gente pode ter que tem a ver com a nossa mente. E que se você tiver mais de 3 sintomas, você pode ser uma pessoa, uma pessoa somática, né? Que você pode somatizar tudo que acontece em alguma coisa, em alguma doença, em algum sintoma. Por exemplo, dor de cabeça. Tem gente que tem enxaqueca a vida inteira, né? Fala assim, nossa, não, eu já tenho a vida inteira enxaqueca e tudo mais. Só que se você for fazer a pesquisa, né, e for tentar entender, né, a pessoa adoecida ao invés da doença em si, você começa a entender que tem alguma coisa a ver com alguma experiência que ela teve no passado, que de repente, né, ela bloqueou e ela não entende o porquê daquilo. A enxaqueca vem em certas situações, então é um gatilho em relação às situações que ela vive. E tem gente que, por exemplo, não tem nada e aí de repente começa a sentir uma dorzinha de cabeça. Eu falo até que assim, dependendo do lado da dor de cabeça, significa alguma coisa. E eu tive isso, né? Eu quero até contar pra vocês. Quando eu pensei em me mudar pra Curitiba, eu confesso a vocês que primeiro eu fui conhecer, né? Na verdade eu fui conhecer, a passeio pra tentar entender assim como é que era o lugar, que eu nunca tinha ido e tudo mais. E aí quando eu cheguei lá, eu já cheguei com uma dor de cabeça que eu tomava remédio e não passava. E a dor de cabeça era do lado direito. E eu não tava entendendo por que eu tava sentindo aquilo. Assim, eu falei, deve ser o frio, deve ser o clima, deve ser... Eu comecei a imaginar que pudesse ser qualquer coisa, menos o que era de verdade. Eu, quando fui pra lá, eu já senti uma leve preocupação e um medo do futuro. Porque eu já estava totalmente inclinada a morar lá. Só que, sem saber, eu ocasionei essa dor de cabeça. Porque era um medo do que eu ia enfrentar com toda essa mudança. E quando eu me toquei disso, que foi na terapia, né, que a terapeuta ela é ótima porque ela consegue olhar de fora ali o que está acontecendo, e quando a gente está passando, né, pelo problema, a gente não entende, até porque era um problema que eu não sabia nem que tinha, não sabia nem que eu estava preocupada com algo que nem sabia se ia acontecer, né? Aí ela falou assim, olha, qual é o lado da sua dor de cabeça? Aí eu falei, é do lado direito e tal. Será que essa dor de cabeça não seria preocupação pelo que você pode passar quando você decidir fazer essa mudança? Nossa, na hora eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que é isso. E eu não só acho, como eu tenho certeza, porque depois que ela falou isso e eu entendi, eu resolvi que eu tinha que viver o momento presente, sem me preocupar com o que ia acontecer. Simplesmente decidir pelo que eu estava sentindo naquele momento. E foi ótimo, porque a dor de cabeça passou sem remédio nenhum. E foi instantâneo. Foi assim, em questão de meia hora, quando eu compreendi, eu entendi, compreendi e mudei o meu estado. E aí, isso foi demais, Carlinha, porque foi... Eu realmente não tava entendendo o porquê daquilo. Eu tava 2 dias já com dor de cabeça, eu tomava remédio e nada de passar. Eu tava até na casa da Bruna, porque a gente foi conhecer Curitiba, a gente ficou hospedado na casa dela. E eu ficava, nossa, tô com muita dor, e nada.
aí quando eu fiz a terapia, que eu fiz uma sessão de terapia quando eu tava lá online, aí ela me clareou e realmente quando ela me mostrou eu falei, não, peraí, eu não vou ficar já somatizando algo que nem sei se vai acontecer, quando vai acontecer, eu simplesmente preciso viver. E aí eu resolvi viver ali o momento presente, fiz uma meditação, fiz a respiração, que a Carlinha me ensinou, me explicou, e aí depois que eu terminei de fazer, eu falei, eu compreendi. Agora vamos viver cada momento quando ele tiver que acontecer. Então, se eu tiver que me mudar e tiver que enfrentar qualquer coisa em relação a isso, que eu me preocupe e sinta quando acontecer. Então, isso já é assim uma coisa incrível que vocês precisam aprender. Eu acho que todos nós temos que aprender. Quem quiser, pega esse aviãozinho e manda para todo mundo que nesse momento de pandemia você sente que está somatizando tudo que está acontecendo, que está somatizando, que às vezes com tanta preocupação está começando a ter sintomas e acha inclusive que está com Covid. Manda para essas pessoas, porque elas precisam ouvir um pouquinho, tá? Eu anotei aqui um dado, né, da OMS, que realizou um estudo com, assim, 15 países, incluindo os principais, os maiores, né? Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Japão, Índia. E aí eles apontaram que 20% dos cidadãos atendidos, né, primariamente, que chegam no médico para serem atendidos, eles são somatizadores. São pessoas que chegam, né, com um sintoma, não entendem por que estão sentindo aquilo e de alguma forma estão sentindo. E aí quando o médico vai conversando com o paciente, ele começa a entender que aquele paciente, na verdade, ele não tem nada que a medicina possa curar, mas sim que um psicólogo possa curar. Eu acredito que esse número possa ter aumentado. Essa pesquisa já é uma pesquisa já de uns 5 anos atrás. Então, eu acredito sim nesse aumento, tá? A mente sofre, o corpo sente. Então, eu vou falar aqui sobre uma lista de sintomas e doenças que, se a pessoa tiver mais de 3, ela pode ser considerada uma somatizadora, tá? Mas assim, eu vou passar rápido nessa lista, depois isso, né, vai ficar mais pra frente, vai ficar gravado e vocês podem depois anotar também. Então a gente tem os dolorosos, por exemplo, dor difusa pelo corpo, a pessoa sente uma dor que ela não sabe nem de onde vem. Ai, tô com dor aqui, tô com dor no músculo, e não tem noção de onde vem essa dor. Cefaleia, dor de cabeça no caso, dor nas costas, dor articular, dor ao urinar, desconforto nas extremidades, gastrointestinais, né? A pessoa quando tem náusea, vômito, incômodo no abdômen, distensão e excesso de gases, intolerância a alimentos, cardiorrespiratórios, palpitação, falta de ar, desconforto no peito. Aí parece que tem até sintoma de ansiedade, né? Mas vocês vão entender que geralmente os somatizadores têm em paralelo ou uma depressão ou uma ansiedade. Então é interessante você entender essa correlação. E aí a pessoa sente tontura, fadiga, desmaio. Neurológicos, amnésia, visão alterada, perda de voz, pseudoconvulsões, fraqueza muscular, dificuldade de caminhar e deglutir. Então, se a pessoa tiver mais de 3 sintomas desse, pode ser que ela seja uma pessoa somatizadora. E reprodutivos também. Aliás, reprodutivos, eu quero até abrir um parênteses aqui, porque e eu vou contar mais uma experiência minha, tá? Reprodutivos tem sensação de queimação nos órgãos sexuais, menstruação dolorosa, ciclos irregulares, vômitos e outros sintomas na gravidez. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você tem, por exemplo, essas questões até nos sistemas reprodutivos, pode ser que, por exemplo, a relação com o feminino, com o materno, seja uma relação irregular, algo que você precise resolver ali. E aí entra um pouco também da constelação familiar, que eu fiz com a Carol, Carol Lerena, maravilhosa. Ela fez uma constelação comigo e a gente identificou algumas coisas, como
eu precisava ter esse ajuste, né, com o feminino. Por quê? Eu tenho uma coisa que... Eu falo que eu tenho, mas assim, eu tinha, tá? Porque realmente, assim, eu já tô trabalhando isso já há algum tempo. Eu tenho horror, né? Eu tinha horror ao ciclo menstrual. Porque eu sentia muita dor. Eu sentia muita cólica. Eu tinha horror a sangue. Eu achava, assim, totalmente... Eu achava péssimo, né, ficar menstruada. Tanto que, por muito tempo, eu acabei emendando pílula, né, pra não menstruar. Então, comecei a emendar pílula porque realmente pra mim era uma situação muito dolorosa. E eu não entendi que, assim, a minha menstruação foi tardia, muitas coisas, assim, nesse sentido eu tive, né? Quando eu engravidei, eu também tive muitos vômitos, tudo que você possa imaginar. A minha relação com o feminino não estava bem resolvida. E eu descobri isso na terapia, afirmei e confirmei na constelação familiar, e eu entendi que eu precisava aceitar o feminino na minha vida. Que é normal menstruar, que é normal ter um ciclo né, de menstruação, que é um ciclo bonito da natureza, que é uma coisa natural. E eu não conseguia compreender isso. Eu não aceitava isso. Então, pra mim, isso era tão penoso que eu só pude me livrar dessa situação quando eu comecei a ajustar esse feminino na minha vida. E aí você tem uma outra visão. Olha como tem a ver aí a somatização. Como você às vezes não tem noção de onde vem algum receio, algum trauma, algum medo, algum pavor. E aí quando você entende, né, vai a fundo, faz uma terapia, né, faz uma constelação, entende o que acontece ali na estrutura familiar, você entende que tem alguma questão, ou com o feminino, ou com o masculino, ou com qualquer questão familiar na sua vida. E aí você vê, né, que o autoconhecimento, na verdade, é a resolução para tudo, até para essa parte da psicossomática. Inclusive, né, não até, inclusive. O termo somatização, quero dar informação para vocês, ele foi criado pelo austríaco William Steckel. Eu acho que eu falei o nome certo. Ele é um ex-discípulo de Freud, tá? E esse termo acabou sendo incorporado ao DSM-3, tá? E agora, vulgarizando o termo, né, na época se falava muito em piti, piripaque, síndromes disfuncionais. Por quê? Às vezes a pessoa, o que aconteceu com ela? Desmaiou do nada, né? O que aconteceu com a pessoa? Deu um piti, deu um piripaque. O que é esse piripaque? Na verdade tem tudo a ver com a mente, né? Com o que ela estava sentindo internamente, ela nem sabe o que. Então, por isso que a gente recomenda muito a terapia, a gente recomenda muito esse aprofundamento, tá? Existe muito preconceito, né, dos médicos com esses somatizadores, porque são aqueles pacientes que eles chamam de aqueles pacientes chatos, queixosos, que vão, às vezes, vão muito mais para conversar, porque estão precisando falar, colocar para fora, do que realmente para curar qualquer doença, porque eles acham que é uma doença, né, que tem alguma coisa e na verdade é um fundo psicológico. Então a gente tem que ter muita paciência, porque hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que está somatizando, né? Provavelmente essa procura aumentou absurdamente e provavelmente os médicos vão ter que ter muito mais paciência agora, tá? Nessa fase. Bom, uma coisa que eu acho que eu até falei aqui, né, que os somatizadores costumam ter em paralelo outros transtornos, como depressão e ansiedade. E tá totalmente atrelado, tanto que os sintomas de ansiedade estavam sendo confundidos com alguns sintomas do Covid, né, porque muita gente tava, eu tô sentindo uma falta de ar, tô tendo uma taquicardia, né, até febre a pessoa às vezes tinha, né, ficava num estado febril, porque, na verdade, a preocupação e a ansiedade era tão grande, a ansiedade sem saber o que vai acontecer,
na época ainda sem vacina, sem nada, as pessoas com medo, né, temendo a morte ou a morte de entes queridos, isso acabou trazendo essa preocupação muito forte. E a preocupação ela acaba também baixando a imunidade e fazendo com que a pessoa ela pegue algumas doenças ou fique resfriada, né, sinta alguma coisa, mesmo que não sendo o Covid, acaba fazendo essa associação, e acha que tá realmente com o pior. Uma coisa que eu queria até falar é a conexão que a gente tem do nosso corpo, e eu deixei anotadinho aqui também para não esquecer, porque como eu falei para vocês, eu estou com privação de sono, né? Então a gente precisa lembrar. Mas a conexão que a gente tem dos sentimentos com a reação corporal. Exemplo, o medo, tá? O medo, o nosso cérebro ele fica sob efeito do estresse, dos hormônios e alguns hormônios são liberados, né, que não são, nem sempre os hormônios que são liberados são hormônios que trazem a sensação de bem-estar, né, para vocês saberem. E aí o coração acelera, a pessoa ela pode ficar com a sensação de taquicardia, respiração mais ofegante. E aí, em excesso, esse medo pode virar um pânico, um pavor. Então tem que ser muito bem trabalhado. E olha só como o corpo ele sofre por conta desse medo. Porque a pessoa ela tem sensações físicas. Isso é a somatização. A raiva, né? A raiva, nossa gente, a raiva faz tão mal. Se vocês soubessem, assim, trabalhariam toda vez que sentisse a raiva, ia trabalhar para se livrar dela. Porque a raiva, ela paralisa, inclusive pode paralisar até membros nossos, né? A gente pode ficar com um problema na mão, com dormência. Quanta gente foi reclamar que tava com dormência no braço, na mão, e no fundo, quando você ia tentar, né, cavar aquele buraco, entender o que estava acontecendo, a pessoa ela tava sentindo raiva de alguém que ela amava, né, e aquela raiva não controlada, né, não trabalhada, se transformou numa paralisação física, numa dormência. Aí a pessoa já acha que tá tendo um infarto, né? A pessoa já acha que tá tendo um problema cardíaco. E não é. Às vezes é só um sintoma derivado da raiva. E o que a raiva traz? Pode ir de uma simples irritação, né, até um ataque de fúria. Então a gente sabe que tem graus de raiva. E causa sudorese, taquicardia, tensão muscular. E aí a pessoa às vezes até acorda com dor muscular e não sabe como, porque não malhou, não fez exercício, nada aconteceu, mas tá lá sentindo dor. E aí no caso, né, em demasia vem as reações inflamatórias. E aí você pode sentir alguma inflamação no corpo. Por quê? Porque você sentiu raiva. Não é uma loucura isso? E aí, assim, tristeza. Tristeza baixa imunidade, tá? Não tem impacto da depressão, porque a tristeza é uma coisa, que é afetividade, né? Eu falo que é afetividade, já falamos sobre isso, depressão é outra, tá? Depressão, uma tristeza pode ocasionar uma depressão, mas são duas coisas diferentes. Vamos ler aqui o que a Paty escreveu. Eu tive um derrame abaixo dos olhos em um momento de raiva. Sim, para você ver como a raiva é prejudicial para quem sente e não para o objeto da raiva. Porque a pessoa tá lá, vivendo a vida dela. Você tá tendo todos os sintomas no seu corpo. E aí você acaba se prejudicando. Pra você ver como faz mal. Quando a gente fala assim, nossa, perdoe, não sinta raiva. Por quê? Porque isso faz bem pra quem tá, né? Assim, vai fazer mal pra quem tá sentindo. Então, o perdão vai fazer bem pra quem sente. Porque aí você vai se livrar daquele sentimento ruim. Todas as emoções são importantes e fundamentais. Porém, seu excesso que faz mal. Precisamos aprender a lidar com as emoções para autorregular. É claro, o equilíbrio é o segredo de tudo. Eu falo que assim, a vida, né, qual é o segredo da vida? O equilíbrio, o autoconhecimento. Você entender o que você está sentindo, o sentimento que você está tendo para você transformar ele. E eu vou falar sobre a solução, tá? Da somatização, porque tem solução. As pessoas, já foi comprovado cientificamente que pessoas que têm mais fé, crença, né, positiva, de que tudo que ela está passando
pode ser um aprendizado, né? Que não é aquele otimismo de poliana, não é isso. Não é só como se nada tivesse acontecendo, é saber que está acontecendo, mas ter o otimismo de que tudo aquilo ali é um aprendizado. Pessoas que são assim, elas têm o sistema imunológico mais fortes, mais fortalecidos. Quando ela entende, por exemplo, uma pessoa que sabe que vai tomar a vacina, né, e que aquela vacina vai ser boa para ela já fica com o sistema imunológico melhor, ela já se sente melhor. Então, isso já foi comprovado cientificamente. Então, as pessoas que são mais positivas, que conseguem entender que tudo que elas estão passando é sim um aprendizado e que tudo vai, no final das contas, vai ficar bem. Pessoas até que têm fé e que têm até uma religiosidade, nada no extremo, tá? Porque a pessoa também ficar só apegada à religião, né? Como se ficasse até muito bitolada nisso, também não vai fazer bem. Então, por isso que o equilíbrio é o segredo de tudo. Mas você entende que pessoas que são mais otimistas, que conseguem ver o lado bom até do que é ruim, elas conseguem ter uma saúde melhor, o sistema imunológico delas vai estar mais fortalecido. Porque quando a gente fala da alegria, e isso é muito legal, porque eu só falei de medo, raiva e tristeza, porque o que faz mal para o nosso corpo. Agora vamos falar do que faz bem. A alegria. A alegria, ela traz uma sensação de relaxamento. Ela traz uma satisfação, uma sensação de prazer. Fortalece as nossas defesas, né? Eu acho que isso é mais importante. Porque ela também libera hormônios bons, serotonina, faz com que você realmente, né, se sinta satisfeito. E olha a diferença. Então, assim, o que a gente vai querer pra nossa vida hoje? A gente quer ficar doente ou a gente quer ficar saudável? Isso me transformou. Falo sempre pra Carol sobre fé no processo. E é verdade. É impressionante como confiar e ter fé é algo maior, em algo maior me tirou de uma síndrome do pânico bizarra. Nossa, Carlinha, que bom que você falou sobre isso. Porque a síndrome do pânico, ela é totalmente psicossomática. As pessoas, elas não entendem por que começa, mas tem sempre um gatilho. E o gatilho tem a ver com o emocional mal trabalhado. Cada um vai ter um motivo diferente. Às vezes a pessoa não tem nem ideia, né, do o que causou. Tanto que eu sempre pergunto, mas quando foi que começou essa sua síndrome do pânico? Aí a pessoa vai falando e tal, e ela não consegue compreender. Ela fala, não lembro direito, mas eu acho que foi tal dia, tal, numa situação tal. Mas não tem nada a ver com isso. E aí começa a tentar mascarar uma coisa que, assim, é tão simples. Às vezes o motivo é muito simples e a pessoa não consegue enxergar. Por isso que é interessante a pessoa fazer uma terapia, ela se autoconhecer, ela tentar entender o que acontece com ela, quais são os gatilhos, quando é que ela passa a sentir essa síndrome do pânico, quando é que ela tem a crise. Tudo isso vai ajudar a identificar, né, uma causa lá atrás, uma causa profunda e simples, mas que sozinha, às vezes, ela não consegue enxergar. E que a fé, né? A fé em alguma coisa, em algo maior, que você sabe que a vida não é só isso aqui. Porque se a gente entende que a vida é só isso aqui, que não existe nada, não existe algo maior, não existe nada além, como é que a gente justifica tudo o que acontece no mundo? Toda a miséria, todas as desgraças, as doenças, as mortes. Como é que a gente digere isso se não existe nada maior? Realmente é pra pirar, né? Talvez se eu não tivesse fé, essa crença, e até mesmo saber que algo maior rege isso aqui, eu acredito que a gente não existe só o planeta Terra, né? Eu acredito que todos os planetas que existem são habitados por seres de matéria diferente da nossa. Então eu acredito na pluralidade das existências, tudo isso. Mas tem gente que não acredita. Mas eu posso dar certeza de que essa fé me guia e me faz crer que tudo que está acontecendo tem uma explicação, tem um aprendizado, tem um desenvolvimento. E aí, isso acalma, tranquiliza, nos deixa mais plenos, né?
Começou com hipocondria braba. Sim, e aí, Carlinha, foi o que eu falei da diferença. Tanto a somatização e a hipocondria, elas são muito parecidas. Se você for parar para avaliar, elas são muito parecidas. Só que a diferença é que na hipocondria, a pessoa pega um sintoma corriqueiro, tipo uma dor de cabeça, ou, sei lá, uma dor no abdômen. Ela acha que pode ser um tumor no cérebro, pode ser um câncer de intestino. Ela já vai pro pior, porque ela já pensa que no pior que pode acontecer daquilo ali, né? Então ela vai tentar remediar de toda forma, vai buscar para remediar. Já o somatizador, ele tem na verdade, um sintoma que não é organicamente explicado, e aí ele acaba entendendo que aquilo ali tem uma causa que não é do corpo, é da mente. Então, assim, a diferença é muito pequena, mas, sim, quando você começa a ver que você procura muito médico, que você tá o tempo todo querendo fazer muitos exames, parece que, assim, não é só você cuidar de você, né? Porque quando você vai o tempo todo, quando você o tempo todo, né, fica procurando alguma coisa, é porque, na verdade, o que você tá procurando deve ser com base emocional. Falta tanto psicólogos no mundo com esse olhar. Tudo isso vai além do fisiológico somente, isso aí. Ainda bem que você resolveu fazer psicologia, hein, Carol? Porque vamos engrenar nesse time. Eu falo que toda ferramenta que vem para o autoconhecimento, toda ferramenta que vem para mostrar a nossa conexão, o quanto é importante a gente ter uma conexão com a nossa alma, o nosso espírito, com a nossa espiritualidade. E aí é legal, a gente nem precisa falar de religiosidade, a gente precisa falar de conexão, né? De conexão com nós mesmos, com o nosso sexto sentido, com a nossa intuição. Muita gente não consegue escutar a vozinha da intuição. Muita gente ouve, né? Sabe mais ou menos a direção que deve tomar e aí teima contra, porque de alguma forma se auto-sabota, tem senso de merecimento baixo, não acredita que realmente, né, na capacidade de sentir o que vai acontecer, a direção que tem que tomar. Então, são pessoas inseguras que acabam também trazendo esses sintomas, né, e essas doenças que tem a ver com a mente. Então, vocês entendem que tudo que eu falo aqui, eu acho que todas as lives que eu tenho feito, né, no final das contas, eu sempre falo da solução. Qual é a solução? A solução tá sempre no autoconhecimento. Tá sempre numa ferramenta onde você entenda quem você é. Onde você trabalha suas emoções, identifica elas. E aí eu vou falar uma coisa bem importante, tá? Pra quem é mãe, pra quem é pai, pra quem quer ser mãe, pra quem quer ser pai, é importante falar isso. Ajudar as crianças a identificarem as próprias emoções. Isso é super importante. Olha como a gente confunde a cabeça de uma criança. A gente chega pra criança, quer que a criança obedeça, né? E aí fala assim, poxa, Joãozinho, você não vai fazer isso que eu pedi pra você? Poxa, mamãe vai ficar triste. E na verdade, esse sentimento não é tristeza. Você, na verdade, está com raiva porque a criança não está te obedecendo. E aí a criança, ela começa a confundir os sentimentos dela. Ela não entende o que é tristeza, o que é raiva, o que é angústia, o que é frustração. Ela não consegue entender a diferença. E aí a criança vira um adulto que não sabe identificar as próprias emoções, os próprios sentimentos. Ela não entende quando é que ela está sentindo raiva. Ela não consegue controlar porque ela não identifica isso. Ela não sabe se ela tá triste. Ela não sabe se ela tá angustiada. Tem muita gente assim. E aí o que ela vai passar adiante? A mesma coisa pros filhos, pras próximas gerações. Só que educação, ela não é intuitiva. Ela tem que ser estudada, tá? Isso é mais... O que é intuitivo? Né? Quando você tem um filho, né? Você amamentar o filho, o instinto de sobrevivência pode ser instintivo. Mas a educação não, porque se fosse, a gente não teria o mundo que a gente tem hoje, né? A gente não teria pessoas totalmente traumatizadas,
né, que vivenciaram tanta violência física, psicológica, de todas as formas. Então, a educação, ela não é intuitiva. Bom, vocês vão mudar a psicologia. Claro, vamos, porque a psicologia tem que ter isso, esse olhar. Esse olhar que eu acho que muita gente estava deixando de lado. Mas eu acho que também, eu falo que tudo é aprendizado, né? Porque as pessoas estão mais sensíveis. Elas estão procurando mais um sentido para a vida. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu acredito que as pessoas têm buscado mais um sentido para a vida. E isso é muito legal, porque mesmo aquelas pessoas que não se entendem, não entendem as emoções, que não têm autoconhecimento, elas já estão começando a perceber que elas precisam se agarrar a alguma crença, a alguma fé, para poder sair dessa ileso. Ninguém vai sair ileso, né? Mas assim, para sair melhor dessa situação. Então, eu vejo que os psicólogos estão mudando o olhar, estão sendo menos científicos e racionais para entender que existe algo maior do que isso. Eu lembro que quando eu fazia psicologia, eu lembro assim, claramente, que não existia ainda a psicologia positiva, não existia... assim, a psicologia era muito contra a programação neurolinguística. Eu acho que até hoje mas eu não tenho certeza porque, né, já saí da faculdade há bastante tempo. Mas, assim, era contra algumas ações da psicologia que levavam à espiritualidade e que levavam pro sobrenatural, né, pro algo a mais. Eu lembro disso. E eu pensei assim, gente, eu preciso fazer a diferença, porque eu não acredito, né, nesse modelo de psicologia. Eu acredito no modelo em que você realmente conecta tudo. Onde você tem, sim, o lado espiritual, onde você tem, sim, as explicações que tem a ver com o emocional, e tá tudo interligado. A gente não é uma coisa só, a gente é um todo. E esse todo é feito do espiritual, do físico, do mental. Então, tá tudo interligado. E agora a gente está tendo a oportunidade de se conhecer melhor. Então, quando eu resolvi falar sobre esse tema, é claro que não vai dar para aprofundar muito. Talvez até eu faça outros vídeos, né, tentando até dar uma explicação um pouco maior, né, falando mais sobre algumas pesquisas, falando mais sobre alguns nomes importantes dentro da psicologia. Mas eu acho que, assim, hoje aqui é para dar uma noção mais simples possível para vocês entenderem que tudo que vocês sentem tem um fundo emocional. E antes mesmo de vocês acharem, né, que é uma doença, que é um grande problema, que precisa tomar um remédio, pensem quanto tempo que vocês estão sentindo isso. Geralmente as pessoas que são somatizadoras, elas sentem por muito tempo. Às vezes por mais de 2 anos elas têm esses sintomas. Então, sabe assim, quando a medicina tenta achar uma explicação e não consegue, e aí acaba dando um remedinho só pra passar a dor, e às vezes não passa? É o que acontece. E aí a pessoa tem que entender, poxa, eu já tô sentindo há um tempão isso, já fiz vários exames, não tem nada que seja realmente explicado. Então, o que tá acontecendo comigo? Que tipo de emoção que gerou esse meu sintoma? Esses meus sintomas, essa minha doença? Então, eu acho que é só pra gente refletir um pouquinho, né? Parar outra solução. Nossa, eu ia esquecendo disso. Mas é que assim, todos os dias, eu já falei isso pra vocês, eu vejo o Só Notícia Boa, né? Um canal, né? Uma página do Instagram, Só Notícia Boa, tem um site também. Eles têm um site com todas as notícias que aparecem, que são maravilhosas. Desde notícias fofinhas até notícias muito legais da ciência, das pesquisas que estão sendo feitas. Outro dia saiu, eu acho que eu até postei aqui, saiu que eu acho que a USP descobriu que o mesmo vírus, eu acho que é o vírus, né? O mesmo vírus que atacava que se desenvolviam nas mulheres
que tinham tido zika e tinham filhos, né, que saíam, né, nasciam as crianças com aquele problema, né, do cérebro. Eu acho que esse mesmo vírus, ele pode ser usado para combater tumores nos seres humanos e nos animais. Eu acho que eu resumi bem, né? Mas é alguma coisa desse tipo. Aí eu falei, nossa, que incrível, gente, como é que eles encontraram um problema, pegaram um problema, transformaram e colocaram numa solução. Ai, Thiago, pô, saudade de você, vizinho antigo e amigo, né? E, então, assim, coisas que eu não sabia, porque se eu ficasse vendo o jornal, né, vendo o Globo, televisão e tal, eu não ia ter acesso a essa informação. E aí, o que estava acontecendo? Eles divulgaram isso, dizendo que eles estavam fazendo pesquisa e já tinham feito testes nos cachorros, e os cachorros tinham melhorado significativamente os tumores no cérebro deles, né? Tava diminuindo, porque esse vírus estava combatendo. Aí eu pensei, caramba, que legal. Aí eles estavam pedindo ajuda financeira, porque aqui a gente não tem incentivo à pesquisa e infelizmente eles não tinham verba para continuar os experimentos e a expansão dessa pesquisa. Aí você fala, ai, poxa, que tristeza, porque o brasileiro, gente, olha, vamos elevar nossa autoestima. Tem muito brasileiro, assim, gênio, incrível, sabe? Pessoas realmente evoluídas que conseguem fazer muito com pouco recurso que tem, conseguem fazer descobertas maravilhosas, incríveis, e vocês não têm nem ideia. Para vocês só terem uma noção, eu tava vendo um programa outro dia onde falava que foram brasileiros que descobriram coisas tão importantes, eu acho que eu falei isso na live passada, que eu nem imaginava. Por exemplo, o raio-x foi criado por um brasileiro, eu nem sabia disso. O wireless, né, tipo essa coisa do Wi-Fi, também foi criado por um brasileiro. Eu não tinha ideia. Que mais? Eu acho que tem várias outras descobertas. E aí a gente fala, nossa, a gente tem muita gente bacana aqui no Brasil, mas a nossa autoestima tá muito baixa, porque a gente não valoriza. E infelizmente o Brasil é um país ainda que não tem esse incentivo muito forte a essas pesquisas. Mas eu creio que ainda vai ter o suficiente para que esses brasileiros não saiam para fora do Brasil, para fora do país, para poder continuar essas pesquisas. Então, assim, eu só sei disso por quê? Porque eu vejo canais com notícias maravilhosas. Eu não fico me alimentando de notícia ruim, porque se você se alimenta de notícia ruim, sabe o que vai acontecer? Você vai baixar sua imunidade. Porque você vai sentir medo, você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai sentir angústia. E isso tudo vai levar a diminuição da sua defesa, do seu organismo. Então, gente, vamos parar de se alimentar com coisas ruins. Vamos saber o que está se passando. Tem muita coisa ruim acontecendo? Tem. Mas vamos então pegar o lado positivo. O que a gente pode tirar de aprendizado e de desenvolvimento disso? É só ver o que a gente pode tirar de bom. A gente ter crença e fé em algo maior. Se não é Deus pra você, se é Maomé, se é Alá, se é qualquer coisa, se é o universo, se é Buda, não importa. Tenha fé em algo maior, para que você entenda que tudo é um aprendizado e tudo que acontece tem uma razão de ser. A partir desse momento você vai aumentar a sua imunidade, você vai ser uma pessoa muito melhor resolvida. Encontre, né, a solução para os seus problemas, resolva suas emoções, trabalhe esses sentimentos que são importantíssimos quando bem dosados. Então vamos fazer aqui o equilíbrio acontecer, tá? Alguém tem alguma pergunta? Carlinha também ama esse site, eu também amo. Gente, é muito legal. Eu vou sempre postar agora, eu vou sempre repostar eles. Porque eu não repostava não, eu só via, achava ótimo, maravilhoso, mas agora eu vou começar a repostar. Hoje mesmo eu acho que eu coloquei 3 notícias do Só Notícias Boas e eu quero poder espalhar isso, né? Porque eu não sei se isso é real, porque eu não pesquisei, mas alguém me disse que quem criou esse site foram os filhos do Gugu. Eu não tenho certeza, tá? Porque eu não pesquisei isso. Foram os filhos do Gugu que
sabendo que assim, ele sempre reclamava que só tinha notícia ruim nos jornais, era só desgraça, parecia que só acontecia coisa ruim. E aí eles fizeram em homenagem ao pai, mas eu não sei se é real, tá? Isso já faz, acho que, algum tempo. Em homenagem ao pai, resolveram fazer um site, um canal que fosse só de notícias boas, porque alegram as pessoas, faz com que todo mundo fique feliz, fique bem, fique com a energia lá em cima. E pessoas com energia lá em cima e autoestima alta, elevada, o que acontece? Produz mais, se desenvolve mais e evolui mais.